Olá pessoal, boa tarde, quinta-feira, dia 7 de fevereiro. Bate-papo esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol com a participação do telespectador. Vamos aos destaques do programa de hoje. Levir colocará time reserva do Atlético no sábado contra a Caldense. Cruzeiro aproveita o meio da semana sem jogo para intensificar os treinos da Toca da Raposa. São Paulo perde na Argentina e se complica na Libertadores. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo para fazer interação entre você de casa e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Convido o pessoal de casa aí para participar com a gente. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente nesse bate-papo. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Como a Ana Cláudia ontem não pôde vir ao programa, a gente não pegou a opinião dela, então vamos pegar hoje a opinião da Ana. Ana, o que você achou aí desse empate do Atlético na quarta-feira contra o Danúbio? Você não veio ontem para poder falar, a gente quer saber a sua opinião. Pois é, então vamos falar hoje, então. Olha, eu achei que poderia ter sido bem melhor. Vamos dar um desconto, que é o primeiro jogo da Libertadores do ano. Tiveram peças novas ali no time, mas dá para reverter, é claro, e aí o Atlético se classificar. Isso eu não tenho a menor dúvida, vou torcer, mas podia ter feito melhor. Tem que fazer melhor. Bom, hoje no programa vamos falar aí do Atlético se preparando para o Campeonato Mineiro no final de semana, o Cruzeiro também com algumas novidades, o América, líder do Campeonato Mineiro, já treinou hoje pela manhã. Vamos falar dos mineiros, hein, eliminados aí na Copa do Brasil ontem, vamos comentar sobre Copa do Brasil e também sobre Libertadores. Começar aqui com Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. Hoje tem treino na tarde na Toca da Raposa e aí eu te pergunto, será que sai hoje a escalação num time titular mesmo do Cruzeiro? Olha, Breno, um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha de casa. O Mano Menezes tem essa tranquilidade de poder trabalhar a equipe com a semana cheia, né? O Cruzeiro vai passar um bom período sem jogos no meio de semana, tanto pelos compromissos de Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. O Cruzeiro só vai estrear na Libertadores em março. Então o Mano tem esse período aí para fazer algumas adaptações, testar o time. Ele mesmo já deixou claro que vai manter uma determinada escalação até para os jogadores não ficarem tanto tempo sem atuar. Não tem jogo no meio de semana, ele vai manter essas escalações aos fins de semana, nas partidas do Campeonato Mineiro. É interessante isso? Na minha opinião, sim, tem que manter os jogadores em atividade, em jogo, porque treino é uma coisa, jogo é outra. Então o Cruzeiro tem esse tempo para encaixar melhor as peças e poder estrear bem na Libertadores lá em março contra o Huracan, na Argentina. Com a gente aqui hoje também, Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, Vinícius. Levir Coupe já colocou aí que vai ser time reserva do Atlético. Com o nível do Campeonato Mineiro, é tranquilo com o time reserva? Um jogo contra esse lá em Poços de Caldas? A expectativa é que seja tranquilo, sim, né? O Atlético, quando jogou com aquele time C, aí foi abaixo da crítica, mas o time reserva do Atlético, com os suplentes, né? Aqueles que são as primeiras opções, aí sim, ainda o nível é muito diferente das equipes do interior. A gente tem visto no Campeonato Mineiro muito fraco tecnicamente, com as equipes da capital sobrando, e o time reserva do Atlético é muito melhor que o time da Caldense. E tem que ser com as reservas mesmo, porque o foco total é na partida de terça-feira contra o Danúbio. Fechando a turma aqui, Fred Jota, seja bem-vindo, Fred. Bom, nós vamos falar daqui a pouco, mais abrangendo mais toda a Copa do Brasil, mas pela rodada da Copa do Brasil desse meio de semana, o que você achou desse nível da Copa do Brasil, Fred? Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Bom, a Copa do Brasil pega um pouco do que acontece nos estaduais, né? Times que se preparam para o início de temporada contra time grande que ainda está em formação, né? Campos ruins, eu acho que isso foi o que mais chamou a atenção. O Santos jogou num campo também muito ruim ontem, ganhou de 7-1. O mesmo estádio que o Fluminense tinha jogado na terça-feira, dá para ver pela televisão, né? O tanto que a bola
pula, né? Um gramado abaixo da crítica, o Vasco ontem, né? Pelo amor de Deus, né? Que gramado horroroso. Agora, melhor jogar no gramado horroroso, e a gente já sabe das condições, é uma competição abrangente, quase 100 clubes. Eu acho que é interessante abrir espaço, eu acho que o que tem que ser feito é a discussão sobre melhor condição, melhor estrutura, né? Você pode ter o estádio acanhado que cabe 1.000 pessoas, mas se tiver um gramado bacana, eu acho que é legal. Agora, decepção, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco Vamos mais, falar né? agora, então. Vamos começar a falar aí do Que Copa do Brasil. vergonha, né, assim, do Ferroviário, né? Vai jogar a Série C esse ano, está num processo de reformulação muito grande, Ferroviário do Ceará. Vai jogar contra o Corinthians, né? Pelo ranking, obviamente, ele é o mandante, ele vai mandar o jogo lá em Londrina. Vai sair lá de Fortaleza, vai jogar em Londrina. Entendo as razões, são 400 e poucos mil reais que fazem a diferença para o Ferroviário. Entendo, o presidente falou que era importante, está fazendo um processo de reformulação do clube, chegou à Série C, agora já tem calendário. Mas esportivamente é muito ruim, né? Esportivamente é uma pena. Ainda mais com a Copa do Brasil, com esse formato, né? Do time pequeno poder eliminar o grande em um jogo, né? O Juazeirense ontem poderia ter eliminado o Vasco. Ou seja, Foi garfado. Nessa hora, o time do interior, do pequeno, né? O time menor, ele abre na mão do grande trunfo que ele tem, que é jogar num campo dele, que é um campo pequeno, acanhado, o que quer que seja, que o time vai ter dificuldade. Aí vai mandar lá para Londrina, a torcida toda vai ser do Corinthians. Mas é por isso mesmo que vendeu o mando, né? Não tem um valor agregado. Se o Londrina eliminasse o Corinthians, conseguisse essa Ferroviário, perdão, lá em Londrina, eliminasse o Corinthians, seria uma façanha, ele receberia pela classificação pouco mais de R$1 milhão. Mas pode eliminar, o jogo é hoje, Claro calma. que pode, claro Já que tá pode. colocando que não? Não, mas o Corinthians é completamente o favorito. E o Corinthians não tem o time do Vasco. A gente estava até comentando aqui nos bastidores em relação ao Vasco, que quase foi eliminado pelo Juazeirense, ontem no campo realmente ruim, mas foi por muito pouco. Foi pela arbitragem que o Juazeirense não conseguiu a classificação, seria um feito histórico. Um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, que na minha opinião, e na opinião de vários outros comentaristas de televisão, jornalistas, não foi pênalti. Mas o pênalti também é a favor do Juazeirense, você achou que foi? Eu achei que não foi também. Foi mais pênalti do que o pênalti pro Vasco. Sim, não, isso eu concordo, mas eu achei que nenhum dos dois foi. É complicado fazer essa avaliação, mas tudo a gente está comentando. O de fato é que não deixaram o time pequeno, pelo menos, sonhar com a classificação. Né? E a arbitragem, a gente vai falar aqui, a gente começa falando de arbitragem ainda na primeira rodada de Copa do Brasil e vamos terminar falando lá na última, isso é com certeza. Né? Mas a Copa do Brasil é um campeonato popular, como é que fala a palavra? Democrático, isso aí, Vinícius, muito obrigado. Então, tem que dar a possibilidade. Agora, vender o mando, isso também eu acho que não é ilegal, mas é imoral. Mas eu acho o seguinte, é democrático no sentido de ter muitos clubes e de prestigiar várias regiões, né? Todos, né? Acho que todas as regiões são contempladas, todos os estados. Mas hoje eu não vejo possibilidade de pintar zebra na Copa do Brasil, principalmente com a entrada dos clubes que estão disputando a Libertadores, entrando nas oitavas de final. Então hoje a gente tem um Santo André, um Paulista ganhando uma Copa do Brasil, é muito improvável. E até na primeira fase, eu acho que o regulamento também não favorece as equipes menores, mesmo com um jogo apenas, porque o empate favorece a equipe melhor ranqueada pela CBF. Eu acho que deveria pelo menos ir para os pênaltis, se empatasse desde a primeira fase. Acho que seria um pouco mais justo, aí poderia ser um pouco mais democrático. Viu o flashback na cabeça aqui, só porque a gente começou a discutir a relação do pênalti. Relembrei o lance, o Castan puxa a camisa do adversário dentro da área, é uma puxada assintosa, puxou a camisa dentro da área, pênalti. Bom, só para lembrar, né, que ontem os times mineiros fizeram feio, o Tupi foi desclassificado pelo Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte, o Boa foi desclassificado pelo Foz do Iguaçu, ou seja, por isso que o Campeonato Mineiro está nivelado tão por baixo e a gente vê agora esse papelão na Copa do Brasil. Agora vamos falar então de Libertadores. São Paulo foi a Córdoba na Argentina e perdeu para o Talheres por 2-0. Com esse resultado aí, o São Paulo precisa vencer por 3 gols de diferença e não tomar nenhum gol no jogo de volta para se classificar. 2-0 leva a decisão para os pênaltis. O que a gente pode dizer aí, Fred? São Paulo, ficou complicada a situação de São Paulo? Ficou bem complicado. O time argentino não é um grande time, mas é um time que soube
administrar o jogo. O São Paulo fez um primeiro tempo até razoável, mas o segundo foi uma lástima. Poderia até ter tomado mais gols. O Hudson foi expulso também, que foi um problema para o São Paulo. Mas já estava 1-0. Já estava 1-0, mas o segundo gol no finalzinho ali complicou e instalou a crise, né? Colocou a crise total, né? Já começou o Jardine a ser pressionado, já começou aquela onda lá, né? Vários jogadores ali, medalhões, querendo jogar, perdendo um pouco de espaço e resolvendo muito pouco, né? O Nenê, por exemplo, acho que ele seria um bom reserva, mas ineficiente na maioria do jogo. O Talheres vai vir fechadinho para São Paulo. E time argentino sabe jogar assim. O próprio São Paulo já sentiu isso na pele com Defensa e Justiça, que joga a Sul-Americana hoje, perdeu ontem para o Botafogo por 1-0, que veio no Morumbi, primeiro jogo internacional da história do clube e eliminou o São Paulo da Sul-Americana. São Paulo, na minha opinião, não vai passar. O Vinícius, eu vou entregar ele aqui, porque nos bastidores ele chegou aqui e já falou, São Paulo saiu. Você falou que o São Paulo estava fora, eu tô te entregando. Eu acho que está fora. O São Paulo foi muito mal ontem no segundo tempo, como o Jota destacou, e o Talheres não é um baita time, mas é um time organizado. A gente estava aqui analisando o Talheres em comparação com o Danúbio, por exemplo, adversário do Atlético. O Talheres é mais time. É um time que tem uma organização, tem bons jogadores. Foram 2 golaços, né? O primeiro foi um golaço, o segundo também. Mas o meio de campo do São Paulo também dormindo, né? O Jusilei cochilando nos lances. O time sem pegada, o Hernandes jogou mal. Eu não entendi o Pablo atuando muito longe do gol, diferente de como era no Atlético Paranaense. Eu tô apostando que o São Paulo tá fora. Pode haver uma reviravolta, mas na minha opinião, acho que não reverte. Bom, agora eu tenho um recado para você que se preocupa com sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa fazer aí uma fisioterapia, pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando do Cruzeiro.